Quando você estava interagindo consideravelmente com a tela, precisava de algum tipo de dispositivo para selecionar objetos na tela, para informar o computador que queria fazer algo com eles. Essa frase foi dita por Doug Engelbart em 2003, se referindo à invenção do mouse em 1964. A ideia deu tão certo que foi capaz de ser melhor do que outros dispositivos que já existiam antes do mouse, como a Light Pen, que o usuário precisava encostar na tela do computador para uso, e o joystick. Meu nome é Bruna Fernanda, designer de produto e voluntária aqui na comunidade Vagas UX. Curta, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreve no nosso canal para não perder os próximos vídeos e lives. E segue a gente nas redes sociais. Todas são @VagasUX. O link vai estar aqui no box de informações. Vamos começar falando quem foi Doug Engelbart. Crescido em Oregon, teve seus estudos de engenharia elétrica interrompidos para servir na Segunda Guerra Mundial. Doug foi inspirado por um artigo de Vannevar Bush a ter uma carreira dedicada a conectar pessoas ao conhecimento. Esse desejo o levou ao Stanford Research Institute, onde inventou o mouse. Mas como foi criado o mouse? Como ele teve a ideia de um dispositivo que pudesse ser conduzido com uma única mão, clicar, selecionar e arrastar objetos na tela do computador? Quando o Doug estava no seu último ano do curso de eletricidade, ele fez alguns experimentos que resultavam em curvas com formatos engraçados, que se curvavam sobre si mesmas. Eles tinham um dispositivo em forma de cotovelo, um tipo de plataforma que ficava em cima da mesa. Ele passava o ponteiro apoiado no tampo da mesa e do outro lado da articulação havia outro. Ele não conseguia entender como isso produzia área sobre a curva. Haviam rodinhas no eixo da rolagem que rolavam somente na direção do eixo e nunca para os lados. Doug começou a entender que a roda rolaria apenas até o ponto em que fosse uma direção, independentemente de quantos movimentos laterais ele fizesse. Tá confusa essa explicação, eu sei. Mas calma que até o final do vídeo você vai entender. Nas palavras de Doug, pensei nisso novamente uma vez durante uma conferência sobre computação gráfica, quando estava me sentindo rebelde e entediado. Então escrevi minhas anotações sobre colocar duas rodas em um ângulo reto uma com a outra, de modo que uma sempre me disse a distância que você percorria para o norte e para o sul, e outra para o leste e para o oeste. Seria fácil converter isso em potenciômetro e outras coisas para que o computador pudesse captar esse sinal. Era uma ideia muito simples. Anos depois, quando estava procurando um dispositivo para selecionar objetos na tela do computador, Doug se lembra de suas anotações e se junta a Bill English, engenheiro de computação responsável pelo desenvolvimento e protótipo do mouse. Juntos eles conseguem um financiamento para começar o projeto. Eles começaram a fazer vários testes juntos, com dispositivos que já existiam na época, como a Light Pen que eu citei mais cedo, por exemplo, e em todos eles o mouse se mostrou ser o melhor. Um fato curioso sobre o nome do dispositivo. Durante os testes, alguém disse: parece um rato de uma orelha só, e vocês podem imaginar o motivo. Era um objeto grande com um botão para seleção e um fio saindo na parte de trás. A invenção do mouse nos prova que criar um protótipo e experimentá-lo com usuários é a melhor maneira de chegar a soluções inovadoras, pois já é um objetivo no processo de deixar o usuário decidir. Em 1968, Doug e Bill apresentam uma demo do projeto na Joy Computer Conference, e chegar lá foi um processo bem difícil. Doug tinha o desafio de alcançar mais capacidade do seu time de 35 pessoas, ao mesmo tempo que tinha de reduzir custos e manter o aprimoramento de capacidade dentro desse nível. Doug declarou: no mundo dos negócios é difícil tentar fazer isso, porque você está competindo com outras pessoas pelas vendas, e as pessoas tentarão criar interfaces de computador que pareçam fáceis de usar logo no início da compra. Não me oponho que haja uma diferença, mas acho que o mundo deveria reconhecer que há níveis realmente altos de capacidade a serem alcançados, que serão muito importantes para a sociedade. Essa tem sido a minha busca. Eu deixei o link da conferência no box de informação caso você queira ver na íntegra como foi. Acaba sendo comum atendermos ao usuário experiente a partir de uma interface de usuário simples projetada para o iniciante. Um processo de discovery para entendimento do problema seguido de pesquisa resolve, porém na prática isso se prova ser o caminho errado quando o seu design já é controlado por algo difícil de aprender, como no caso do mouse, onde o usuário precisa treinar a coordenação motora para ter domínio do equipamento. Isso nos mostra que fazer um design de interação simples
vezes não é fácil. Um outro exemplo é o teclado de estenógrafo, usado para registrar procedimentos judiciais. Ele permite velocidades de digitação impressionantes quando o usuário é treinado por tempo suficiente para se tornar especialista. O modelo produzido por Doug, Bill e sua equipe era difícil de usar. Tinha 3 botões. Um era para clicar, outro chamava o comando de aceitar e o terceiro o botão de excluir. Se você quisesse excluir uma palavra, tinha que apertar o botão do meio do teclado, que era a letra D, pois era a 4ª letra do alfabeto. E era também uma codificação binária. Depois você apontava e clicava no início da palavra que queria excluir. Depois apontava e clicava no final dessa palavra. E se não tivesse feito nada errado, pressionava a tecla de aceitação do comando no mouse. Mas se tivesse errado qualquer passo desse, precisava pressionar a tecla de comando de deletar para voltar um passo atrás. Esse processo era complicado de aprender e a maioria das pessoas levava muito tempo para memorizar o alfabeto binário de 5 dedos. É interessante analisarmos esse ponto da história, o quanto ficamos enviesados com nossas soluções. No caso de Doug, sua influência foi limitada por sua decisão de projetar para pessoas tão determinadas e competentes quanto ele próprio, e não para aquelas que necessitavam de um sistema fácil de usar. Por isso é importante entender que você não é o seu usuário e pare de usar a frase eu como usuário. Com essa dificuldade no caminho, Doug e Bill pedem ajuda para Stu Card, um pesquisador americano, estudante de ciência da computação, inteligência artificial e psicologia cognitiva. Durante a graduação, desenhou seu próprio programa de computador. Além disso, é considerado um dos pioneiros na aplicação de interação homem-computador. Stu se junta ao time para ajudar e expandir os experimentos que permitiriam entender o desempenho dos dispositivos de entrada, para determinar se o mouse ou algum outro dispositivo era realmente o melhor. Stu propõe para Bill fazerem um teste AB. O problema era que ele realmente não sabia porque um era melhor que o outro, e os resultados variavam quando ele mudava o contexto do teste. Um comentário de Stu a respeito. Como estávamos tentando fazer a ciência desse material, modelei cada um dos dispositivos de modo a ter diferenças empíricas entre eles, e estava tentando descobrir como explicar numericamente por que essas diferenças ocorriam. O modelo mais interessante foi o modelo do mouse. A lei de Fichte diz que o tempo para apontar aumenta com o logaritmo da razão entre a distância e o tamanho do alvo. O que é interessante sobre essa lei é que a inclinação dessa curva é cerca de 10 bits por segundo, que é aproximadamente o que foi medido apenas com o movimento da mão sem o dispositivo. O que é interessante sobre isso é que a limitação do dispositivo não está no dispositivo em si, mas no sistema de coordenação entre as mãos do ser humano. O que isso significa é que o dispositivo era quase ideal. A mão estava se mostrando através da máquina, em vez de operar a máquina com prejuízo. E, portanto, se isso fosse introduzido no mercado, ninguém poderia inventar outro dispositivo para vencê-lo. Teoricamente, poderíamos saber disso quando tivéssemos esse fato empírico. Stu vai até El Segundo, na Califórnia, para conhecer os engenheiros da Xerox. Após dar sua explicação teórica de apoio à ciência por trás do mouse, a sala fica em silêncio e ele ganha o dia. A Xerox coloca o mouse no mercado, pois ainda era o dispositivo apontado como mais bem sucedido. Essa primeira versão seria lançado com o Xerox Alto, um microcomputador desenvolvido no setor de pesquisa da Xerox PARC, que foi o primeiro a utilizar a metáfora da mesa de trabalho e uma interface gráfica. Stu questionou se o circuito da máquina seria rápido o suficiente para rastrear o mouse, pois se eles tivessem que torná-lo mais rápido, teriam que trocar o circuito existente por um mais caro. Um dia durante o almoço, Stu discutiu esse assunto com um colega. Como ele tinha uma teoria sobre o mouse, calculou em um guardanapo e o resultado indicava que o circuito seria muito lento. Ele foi ao laboratório e fez um pequeno vídeo de uma tarefa simulada para verificar a curva teórica, e isso confirmou o problema. Então eles tiveram que mudar para o circuito mais caro. Foi possível chegar a esse resultado definitivo 4 horas após a formulação inicial do problema, porque havia uma teoria. Fazer essa pequena verificação trouxe a certeza de que não estavam deixando nada de fora. Não havia necessidade de executar vários experimentos com usuários e fazer a análise. Isso nos mostra a importância dos testes durante a criação do projeto. Quando você chega a essa fase de refinamento, as análises são mais pontuais para validar ou refutar a hipótese. Bom, depois disso, o mouse é lançado no mercado e se transforma em um case de sucesso até hoje. Sua evolução ocorreu com o passar dos anos, deixando para trás modelos com fio e bola de rolagem para modelos via Bluetooth e ótico. Foram necessários anos de pesquisa para que o mouse funcionasse de forma correta e fosse fácil de usar. É um produto de design de interação, uma disciplina que executamos no nosso dia a dia, mas que muitas vezes deixamos esquecidos os princípios. Não trabalhamos para entender como realmente ocorrem as interações. Esse projeto nos mostra que soluções ideais que trazem impacto no comportamento das pessoas são difíceis de alcançar. Eu, inclusive, tive dificuldade para entender algumas etapas do projeto. Trazendo um
isso para os dias de hoje, devemos ter em mente que para que o design seja valorizado nas empresas, nós profissionais precisamos ter conhecimento teórico para argumentar nossas soluções. Fica aqui uma história que nos ensina muito desses princípios. Aqui no canal temos outros vídeos como esse, onde você pode aprender mais sobre design. Produzir esse material nos dá muito prazer, mas também muito trabalho. Por isso contamos com o seu apoio, curtindo e compartilhando com seus amigos. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo.